Êxodo 39, versículo 32. Assim se concluiu toda a obra do tabernáculo, da tenda da congregação. E os filhos de Israel fizeram tudo segundo o Senhor tinha ordenado a Moisés. Assim o fizeram. Senhor, nosso Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Pai, eis-me aqui. Usa-me, Senhor, mas usa-me em nome do Teu Filho Jesus, mas deixa o Teu Espírito Santo, Pai, dar-me sabedoria, entendimento daquilo que aqui vai ser dito. Sabedoria, meu Pai, para que eu possa ter discernimento das coisas que eu vou falar. Usa meus lábios, meu Pai, que eu não venha falar de mim, mas sim de Ti, que eu possa diminuir, para que o Senhor venha engrandecer, em nome do Teu Filho Jesus. Amém e graças a Deus. Ô glória! Olha, eis-me aqui para trazer uma palavra do Senhor. Eu fiz um vídeo um dia desse sobre nossos pecados, né? E também que Deus perdoa, né? Que tem muita gente que às vezes fala bem assim: eu não vou para uma igreja, a igreja somos nós, mas as pessoas têm a mania de falar assim: eu não vou para uma igreja porque quando eu sair de lá, eu vou fazer assim, vou fazer assado. Irmãos, antes de me batizar, eu sempre vivi com o pé no mundo, com o pé dentro e com o pé fora. E Deus viu o meu esforço. Era muito grande. Eu fazia as coisas erradas, depois me arrependia, chorava, e como sempre, Deus perdoa a gente, né? Mas chega uma hora que a gente vê que é errado. Ou bem a gente lá, ou bem a gente cá. Mas se a gente também ficar dentro de nossas casas, ou junto com nossos amigos, com esse pensamento tão pequeno e tão mesquinho, logicamente que do outro lado vai ter alguém que vai gostar de ver você fracassada ou fracassado, de ver você derrotado ou derrotada. Porque quem não procura Deus, quem não quer se chegar a Deus, achando que ficar dentro de casa é melhor do que ir ver um culto, ouvir a palavra do Senhor, em minha opinião, perdoe minha sinceridade, é uma tristeza. Porque você tem que ter um encontro com Deus. Para você ter um encontro com Deus, lógico que você vai falar assim: mas eu não preciso estar na igreja para ter encontro com Deus. Cada um com sua opinião, né? Eu fui várias e muitas vezes. Se eu não insistisse em mim, se eu não insistisse, não tivesse perseverança em buscar, eu não tinha encontrado o que hoje eu tenho, que é a palavra do Senhor, o amor que despertou em mim, a fé imensa que tem dentro de mim e as coisas que o Senhor vem me ensinando e vem transformando a minha pessoa por dentro. Então isso eu tive que insistir muito e tive que ser muito forte, porque quando a gente está no mundo, a gente se torna assim fraco. A gente torna uma pessoa assim tão fraca e tão vulnerável que a gente é capaz de obedecer a qualquer pessoa e deixar de prestar atenção nas coisas de Deus. E eu tô aqui para falar para vocês que a gente erra sim. Claro que a gente erra. Mas o nosso Deus, ele é tão misericordioso e cheio de compaixão que ele está pronto a nos perdoar. Para que mais errar do que Davi? Você conhece a história de Davi? Eu vou contar aqui um pouquinho só. O que o Davi fez por causa de uma mulher. E não é diferente de hoje. Muitas pessoas cometem pecado por causa de sua própria carne. Somos fracos, gente. A gente é iníquo, a gente é pecador, sabe? Então é do nosso eu errar, mas também é do nosso eu reconhecer nosso erro e pedir perdão. Porque sem perdão não há recomeço. Tem pessoas que falam bem assim: mas o meu passado. Gente, o nosso passado, ele passa a existir para que nós lembramos de não cometer mais aquelas coisas. Não é porque você lembra do seu passado que você está com seu coração cheio de mágoa. Jamais. Aquilo ficou na sua história como um aprendizado para que você não voltasse a cometer os mesmos erros. Não critique alguém porque às vezes ela fala do passado.
Ah, porque fulana é presa ao passado. Não é, não existe ninguém preso no passado que Deus não deixa. A partir do momento que você se entrega ao Senhor, que anda nos caminhos dele, tudo é apagado. Só que as nossas lembranças ficam para que nós não caímos nas mesmas armadilhas. Para que a gente se fortaleça em Deus. Então é preciso a gente olhar para trás e ver o que a gente fez para não fazer hoje, não repetir o mesmo erro. Eu lembro muito do meu passado. Tem passagens terríveis. Tem passagem que dói muito eu lembrar. Mas que dói mesmo. Mas eu tenho que lembrar, sabe por quê? Para mim não cair novamente. Porque a gente que Deus, que a gente pede assim para que Deus trabalhe nosso coração fica tão bobo, fica tão amolecido, que muitas vezes a gente confunde, a gente se confunde. A gente quer ajudar alguém, não é porque esse alguém não mereça, todo mundo merece uma ajuda, todo mundo merece uma chance, porque Deus nos dá essa chance. Por que a gente não pode dar para as pessoas? Se for assim, a gente vai viver em um mundo trancado, onde você vai ficar dentro da sua casa porque você não vai precisar de seu vizinho e você vai morrer com a dor, sendo que poderia gritar por socorro e ter alguém ali que poderia te ajudar. Não é assim, minha gente. Vamos, ter consciência. Vamos ter uma mente, aberta, não para as coisas mundanas, mas para a gente aceitar nosso passado, sabe? A gente reconhecer que somos pequenos e que precisamos de Deus e pedir perdão a Ele. Vamos para a história de Davi, que eu quero que vocês entendam um pouco mais o que Davi fez e como Deus agiu. Porque Deus não deixa os dele nunca. Nunca. Está escrito, Jesus falou, todo aquele que vier até a mim, eu o acolherei em nome do meu Pai. Então, se você for até Jesus, pode ter certeza, meu amor, minha querida, meu querido, não sei quem está assistindo ou ouvindo, e se arrepender, ele está pronto a perdoar. Porque errar é um ser humano. Não tem um ser humano que não erre, minha gente. Ou toda hora a gente está errando. Toda hora a gente está pecando. É através do pensamento. Às vezes deixa escapar alguma coisa, a gente falou, quando vê, já falou, não tem como engolir, não é verdade? Como que você vai engolir o que você vomitou? Não pode. Então você se reconheça que errou e peça perdão à pessoa, peça desculpa à pessoa. É assim que é a vida. Então eu estou aqui para falar para vocês que errar é humano, que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. E que Deus está assim disposto a perdoar você. Basta você querer. É como eu sempre falo. Permita-se. Permita-se ser amado por Deus. Permita Deus morar em você. E tudo será diferente. Não vai ser moleza não, viu? Porque você é soldado. E soldado, você já foi no treinamento militar para você ver como é que é? Ah, meu filho, o pessoal caminha pela lama, embaixo de arame farpado, tem que matar cobra, aquelas cobras pavorosas, venenosas mesmo. Tem que correr por dentro do mato, não se importando se vai se cortar ou não. Para ganhar o reino do céu, não é assim não, fácil não, meus amores. Você tem que aprender a marchar. Quer ser um soldado do Senhor? Te convido a ser soldado do Senhor, ô glória! Então vamos à história de Davi, que é demais. Ô Senhor, meu Pai. Olha, livro de 2 Samuel, capítulo 11, versículo 2. Uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era uma mulher muito bela, uma mulher devia ser lindíssima, né? Porque a beleza nós brasileiros, nós seres humanos, a gente come pelo olhar, não é isso? A gente vê uma coisa ali, pode até ser ruim o gosto, mas porque tá bem enfeitado, tá bem, sabe, adaptado, e a gente come pelos olhos, e é onde está o nosso erro. E é pelos os olhos faz a gente pecar demais. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe, é Batseba, filha de Elias e mulher de Urias, o heteu. Urias era soldado e estava no exército de Davi, lutando à frente de uma guerra que Davi tinha mandado todo mundo, e ele, como rei, ficou simplesmente palitando seu dente, porque o lugar do rei é onde? À frente das guerras, para mostrar que ele é rei, ele tem que lutar
com os pequenos. Não é porque ele é grande que ele tem que ficar em casa, não. Tem que afrontar o inimigo, ir lá e vencer com os soldados, né? Para dar força, para mostrar, olha, eu sou patrão, mas eu tô aqui junto com vocês, para lutar também com vocês. Então enviou Davi mensageiros que a trouxeram. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da imundícia dos dois, lógico, né? Aqui na Bíblia não está escrito assim dos dois, mas se é imundícia porque os dois se contaminou na lama do pecado, não é isso? Voltou para sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. E agora? Muita gente conhece essa história, né? Que Davi, ele ficou com essa mulher. E quando a mulher engravidou, ele mandou chamar, para não se enganar, sabe? A mulher de Urias, mandou chamar Urias. E queria porque queria convencer Urias a ir na casa dele. Só que Urias era uma pessoa assim de coração. E ele falou assim: eu não posso ir à minha casa, me deleitar com a minha esposa, beber vinho, festejar, enquanto os soldados estão na guerra. Isso não é o meu papel. Davi, não contente, embebedou ele. Deu muito vinho para ele, achando que ele bêbado ia. Ele se embebedou tanto que ao invés de ir para casa, ele dormiu na praça, como diz aquela música, né, de Laírte e seus teclados. Dormiu na praça, resultado, isso é o agir de Deus. Às vezes você quer porque quer fazer uma coisa contra alguém ao seu favor e o tiro sai pela culatra. O que você planeja para alguém volta para você mesmo. É a lei do retorno, meus amores. Vamos continuar com a história. Então, Deus vendo o que Davi tinha feito, isso foi muito ruim aos olhos do Senhor. E aí Deus enviou Natã para contar uma história para Davi. E Natã, lógico, né? Não foi para enviar contar uma história para Davi, foi para repreender Davi mesmo. Só que Natã, muito inteligente, contou uma historinha para Davi para ver a reação de Davi. E veja só. O Senhor enviou a Natã a Davi, 2 Samuel, capítulo 12, do 1 em diante. O Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe, olha a história que Natã contou para Davi, observem. Havia numa cidade 2 homens, um rico e um pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grandes números, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão a cordeirinha que compraram e criaram, e que em sua casa cresceram, junto com seus filhos, comia do seu bocado e do seu copo bebia. Dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo o viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele. Mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então, quando Natã contou essa história para Davi, de que alguém forte tinha se aproveitado do fraco, Davi ficou irado e Davi falou assim, então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã, tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Natã, vendo o desespero de Davi, que Davi queria cometer justiça, e se esqueceu, porque todo aquele que muitas vezes fala da verdade do outro, fala o segredo do outro, às vezes tem um grande segredo encoberto e não quer que ninguém saiba. Só que aos olhos de Deus nada é escondido. Deus é justiça, Deus é amor, mas ele também é justiça. Ninguém vai engambelar Deus não, que com Deus não tem meracafaia. Com Deus é assim, sim ou não, não. Então disse Natã a Davi, tu és o homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel. Olha o recado que Deus mandou dar para Davi.
Eu te ungi rei sobre Israel e eu te livrei das mãos de Saul, porque Saul tentou várias vezes matar Davi e não conseguiu, porque Deus deu livramento. Mesmo Davi era sanguinário depois que ele matou o Golias, antes dele matar Golias, ele já era um matador. Mas Deus o amava, mesmo assim, porque Deus via nele um coração diferente. Deus via nele algo lá na frente. Nós temos a mania de julgar as pessoas pelo que a gente vê hoje. Mas Deus não quer ver você hoje, quer ver você amanhã. Essa é a diferença entre o olhar de misericórdia do Senhor e o olhar dos seres humanos pecaminosos como nós para com o próximo. Olha, eu te ungi rei sobre Israel e te livrei das mãos de Saul. Deite a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto for um pouco, olha só como Deus é bondoso. Davi falou assim: se isso for pouco para ele, e se isso foi pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Deus amava tanto Davi que o que Davi pedisse ele estava disposto a dar, porque Davi era um homem segundo o coração de Deus, apesar de ser pecador, sanguinário. Davi amava Deus e servia a Deus. Ele amava tanto Deus que um dia ele estava dançando e a mulher dele achou aquilo escandaloso e repreendeu ele. E aí ele falou: eu canto e danço para o meu rei, sim. Então ele quis agradar a Deus, e por ele sempre agradar a Deus, muitas, como nós somos taxados de louco. O Vô Quimical falou com ele que ele era um louco, porque ele estava dançando e cantando louvores para Deus, não é isso? Mas Deus amava ele mesmo assim. É como você. Você acha que você é um pecador, uma pecadora, que você fez aquilo outro, meus queridos, minhas queridas. Deus te ama dessa mesma forma. É que nem eu acabei de falar. Veja como Davi vai se arrepender e como Davi vai se rasgar diante do Senhor, implorando perdão pela covardia que ele fez. Olha, porque pois desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele. A Urias, o Heteu, feristes a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Veja só, que ele mandou fazer, né, aquela armadilha toda, e mandou matar o homem com medo de que ele fosse descobrir. Como é que um rei, um cara tão forte, tem medo de ser descoberto? Não é assim? Sabe por quê, minha gente? Porque o pecado, ele é tão gostoso e vem tão enfeitado que ninguém faz o pecado às claras, sempre às escondidas. E é por isso que muitas pessoas falam assim: eu não vou me batizar, eu não vou andar nos caminhos do Senhor, porque elas têm medo. Porque nada aos olhos do Senhor fica oculto. E o que está nas trevas vai vir para a luz para ser revelado. Quer a pessoa queira, quer não. Mas, gente, quando fala assim, será revelado, não é para o mundo inteiro. Você pode contar seu testemunho para as pessoas dali, do culto, para ver como Deus agiu na sua vida quando você era mundano. Veja como Deus agiu na vida de Davi, mesmo Davi tendo feito tantas coisas erradas. Deus o perdoou, Deus o acolheu. Eu vou continuar aqui a história e vocês vão ver como que Davi fez para ser perdoado. E Deus não virou as costas para ele. Ao contrário. Deus mandou ele escolher qual castigo ele queria. Ele teve esse livre-arbítrio para você ver. É como a gente escolhe andar na luz ou nas trevas. Deus deixou a gente livre, ele não quer ninguém forçado. Mas você tem que ter uma mente de saber que é pecador, mas que ele está disposto a perdoar os seus pecados. Porque não existe ninguém santo nesse mundo, não. Santo, só Deus. Então, vamos terminar aqui a leitura. Então, aí você veja só como ele falou já depois. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou. Olha só, o teu pecado não morrerás. Veja que amor. Você perdoaria uma traição? Somos muito egoístas para perdoar, não é verdade?
Mas posto com isto, deste motivo, a que blasfemasse os inimigos do Senhor, também os filhos que te nasceu morrerá. Eu aconselho vocês a lerem e a estudar a Bíblia. Tem histórias inesquecíveis que muitas vezes é comparado com a nossa. E a gente compara aquela vida com a nossa vida. E a gente vê quanto a gente está perdendo aí fora, achando que Deus vai virar as costas para a gente, achando que Ele vai nos condenar, que Ele vai nos matar. Se Ele quisesse nos matar, já teria destruído a população inteira, inteirinha. Mas Ele está dando chance para que possamos nos arrepender de verdade, buscá-lo de todo o coração, amá-lo de todo entendimento e se arrepender de tudo e se confessar os pecados a Ele, porque Ele está pronto para perdoar. Agora vamos ver como que Davi se rasgou depois dele ter confessado que pecou contra o Senhor. Crava-se em mim as tuas setas, e a tua mão recaia sobre mim. Não há parte sã na minha carne, por causa da tua indignação. Não há saúde nos meus ossos, por causa do meu pecado. Pois já se elevam acima de minha cabeça as minhas iniquidades. Ele reconheceu que era muito pecador diante do Senhor. Como fardos pesados, excede as minhas forças. Tornam-se infectas e purulentas as minhas chagas. Porque nossos pecados, ele fede, é como uma ferida aberta. A gente, quando está diante de Deus, a gente sente cheiros horríveis. É o nosso pecado carnal, porque nossa carne é podre e imunda. Por causa da minha loucura, sinto-me encurvado e sobremodo abatido. Ando de luto o dia todo. Ardem-me os lombos e não há parte sã na minha carne. Tá vendo só vocês? Estou aflito e muito quebrantado. Dou gemidos por feito do desassossego do meu coração. Isso está escrito em Salmos 38, versículo do 2 ao 8. Ele se rasgou diante do Senhor e pediu perdão a Deus pelos seus pecados. E Deus o perdoou imediatamente. Você viu que antes dele se rasgar, Deus já mandou dizer que tinha